Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Tandara Reis. Boa noite, Tandara. Boa noite, Mariana. E no programa de hoje você confere o que aconteceu na Copa do Brasil na noite de ontem, e os confrontos que vão acontecer na Sul-Americana hoje. Você vai conferir também as declarações provocativas do técnico Renato Gaúcho no quadro Fala Muito. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Futebol goiano. E agora vamos começar falando do Vila Nova. A equipe colorada segue na busca por reforços. O meia Lucas Braga e o atacante Rafael Silva estão próximos de assinar com o Tigre. Os jogadores estavam disputando a Série C do Brasileirão pelo Luverdense. Lucas Braga tem 21 anos e foi revelado pelo J. Malucelli. Na terceira divisão, o meio-campista foi titular com 18 partidas e marcou 3 gols pela equipe mato-grossense. Já Rafael Silva tem 23 anos e o seu único time na carreira é o Luverdense. Na Série C, o jogador disputou 14 jogos e fez apenas um gol. Vale destacar que, recentemente, o Vila chegou a negociar com outros atletas. Isso mesmo, Tandara, o volante Pio e o atacante Elton, que deixaram o Ceará nessa semana, estavam na mira da diretoria colorada. No entanto, o time goiano não conseguiu superar as propostas do CSA e Figueirense. Lembrando que o Vila Nova tem até o dia 10 de setembro para inscrever mais jogadores na Série B. O objetivo da diretoria é contratar novas peças para o sistema ofensivo, principal carência da equipe na competição. Amanhã, o Vila Nova vai encarar o CRB pela 21ª rodada da Série B. E a equipe colorada precisa vencer para voltar ao G4 da competição. Depois de terminar o primeiro turno na zona de acesso, o Vila tropeçou fora de casa contra o Avaí. Com a derrota, perdeu posições na tabela e agora é o 8º colocado com 30 pontos. No entanto, a distância para o G4 ainda é pequena. O Tigrão tem 3 pontos a menos que o Avaí, terceiro colocado, e pode superar a concorrência de Santa Catarina se vencer o CRB. E a esperança do torcedor é que o time volte a ser forte no Serra Dourada. Depois de passar meses sem vencer em casa, o Vila bateu São Bento na penúltima rodada e voltou a triunfar em solo goianiense. O técnico Emerson Maria comentou como vai ser a postura da equipe na partida de amanhã. Nosso primeiro compromisso, né? Logicamente que todo mundo entra com a intenção de vencer, mas o nosso compromisso principal é jogar bem. Jogando bem, nós vamos ficar próximo da vitória. E a equipe vem jogando bem, 90%, quase 100% dos jogos de Serra Dourada. Não vem aparecendo o resultado, mas jogando bem, como eu falei, a gente fica próximo de alcançar o que a gente quer, que é a vitória. Vale destacar que o time alagoano passa por um momento delicado. Na última terça-feira, torcedores protestaram no centro de treinamentos do clube em Maceió. O CRB não vence uma partida há 5 rodadas. A equipe está na 18ª colocação na tabela com apenas 21 pontos. O treinador colorado salientou que, apesar do momento do adversário, a partida não vai ser fácil e os detalhes podem fazer a diferença na sequência do campeonato. É manter a tranquilidade, é manter o foco, é chamar o nosso torcedor para o estádio, né? Para que ele nos apoie, nos incentive, porque vai ser um elemento muito fundamental agora no segundo turno, porque a tendência é ser uma competição bem apertada, que vai ser definida nos detalhes, e a vitória dentro de casa é de suma importância para você manter a sua presença dentro do G4 até o final da competição e atingir o objetivo. O embate entre Vila Nova e CRB vai acontecer amanhã às 8h30 da noite no estádio Serra Dourada.
E no Atlético, a expectativa é pela reinauguração do estádio Antônio Ascioli. E no Castelo do Dragão, vai receber o Coritiba nesse sábado. E apesar do clima festivo, o meia João Paulo afirmou que dentro das 4 linhas, o jogo é sério e vale 3 pontos importantes. A gente, dentro de campo, tem que procurar dar o nosso melhor. Claro que vai ser um dia de festa para o nosso torcedor, mas dentro de campo a gente tem que manter o foco e, se Deus quiser, conseguir uma vitória. O técnico Cláudio Tencati vai ter muitos desfalques para essa partida, e talvez o principal deles seja o atacante Júnior Brandão. O artilheiro da Série B com 9 gols foi expulso na última rodada e não vai encarar o time paranaense. A gente sabe que não só o Brandão, mas os outros 4 jogadores que vão ficar de fora vão fazer bastante falta, mas a gente vai procurar dar o nosso melhor, dar o nosso máximo. Os outros jogadores que estão entrando têm um total apoio da comissão técnica e dos jogadores que vêm jogando, e eles vão corresponder dentro de campo com fé em Deus. A tendência é que o jovem Denilson, que foi contratado junto ao Campinense, ganhe sua primeira chance como titular. Vale lembrar que o jogador de 20 anos já entrou no fim da partida contra o São Bento, na penúltima rodada do primeiro turno. Para os lugares de Gilvan, Oliveira e Bruno Santos, que também estão suspensos, Tencati já indicou os substitutos. Lucas Rocha, William Alves e Mascarenhas vão ser os titulares contra o Coxa. No ataque ainda existe a possibilidade da entrada de um meia, deixando Júlio César e Renato Kaiser mais avançados. Lembrando que André Luiz, que seria uma opção para o treinador, também está suspenso. A peleja contra o Curitiba vai acontecer no sábado às 4h30 da tarde. E você pode acompanhar todos os detalhes dessa partida aqui na Universitária com a equipe Doutores da Bola. Futebol pelo mundo. Antes da gente começar a rodada do futebol pelo mundo, a gente vai falar rapidinho aqui do Goiás, que vai entrar em campo amanhã. O duelo da vez vai ser contra o Figueirense no Orlando Scarpelli, 6º colocado da Série B. O Verdão depende apenas de si mesmo e vai ficar no mínimo em 4º, se derrotar a equipe catarinense. Depois da grande atuação na última rodada, o técnico Ney Franco vai fazer apenas uma alteração no time titular. O volante Gilberto, que cumpriu suspensão, retorna na vaga de João Afonso. Vale destacar que o atacante Felipe Garcia vai ser mantido entre os 11 titulares. O jogador foi uma das contratações mais difíceis da temporada, porém, ainda não se firmou. Na Série B, ele jogou 8 partidas e foi titular em apenas 2. Contra o CSA, o atacante mandou uma bola na trave e agradou Ney Franco. Segundo o treinador, Felipe Garcia pode ser a peça que faltava para o esquema tático ofensivo, para que o esquema tático ofensivo seja mantido. E o Goiás embarcou hoje para Florianópolis. Assim, com a equipe esmeraldina, o Figueira também tem 30 pontos e luta pelo G4. O embate vai acontecer às 9h30 da noite no estádio Orlando Scarpelli. E agora sim, vamos começar falando sobre a Sul-Americana. Na noite de hoje vai ser movimentada para os times brasileiros que estão disputando a competição. É hora das partidas de volta da competição, que vão definir quem passar para a próxima fase. Exatamente, Mariana. Fluminense, Botafogo e São Paulo são as equipes do Brasil que entram em campo logo mais. O primeiro vai ser o time da Estrela Solitária. O Fogão vai receber o Nacional do Paraguai no Engenhão e a noite promete ser quente. A primeira partida entre as equipes foi no dia 1º desse mês. Os adversários levaram a melhor. Jogando em casa no estádio Defensores del Chaco, o Nacional ganhou de 2-1. Com esse resultado, o Botafogo precisa vencer hoje para seguir o campeonato. Pois é, Mariana, o Clube Carioca perdeu o primeiro confronto por 2-1 e somente a vitória interessa. 1-0 dá para o Clube Alvinegro, mas no caso os paraguaios façam um gol, o time brasileiro vai ter que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Caso a partida fique 2-1 para o Botafogo, o duelo vai ser decidido nos pênaltis. O jogo começa daqui a pouquinho às 7h30 da noite. O São Paulo também vai ter um desafio grande pela frente. No primeiro jogo contra o Colón, o time da Argentina, o clube brasileiro perdeu por 1-0. Pois é, Tandara, o que torna a vida do tricolor paulista um pouco mais complicada é que o primeiro jogo foi em casa e mesmo assim o time foi derrotado. O jogo de hoje vai ser no campo do adversário em Santa Fé. O estádio dos Hermanos é chamado de Cemitério de Elefantes. Será que é para intimidar, Mariana?
O lugar leva esse apelido porque já foi palco de derrotas de grandes clubes do continente. O São Paulo tem que vencer por 2 gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. O técnico Diego Aguirre preferiu poupar Diego Souza e o atleta não viajou com a equipe. O nome é pesado, né? Até porque o foco do São Paulo está mesmo no Brasileirão. O tricolor é líder do campeonato. A partida contra o Colón vai ser às 9h45 da noite. E outro clube que também disputa o jogo da volta na Sul-Americana hoje é o Fluminense. Dos 3 brasileiros que entram em campo nessa noite, o tricolor carioca é o mais tranquilo deles. Exatamente, Tandara. No início desse mês, o Flu recebeu o Defensor no Maracanã e abriu uma vantagem de 2-0. O jogo de hoje vai ser em Montevidéu, no Uruguai, e o time brasileiro só precisa administrar o placar para conseguir a vaga nas oitavas. O Fluminense pode perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim sai com a vaga. Esse confronto vai acontecer também às 9h45 da noite. E não é só a Sul-Americana que vai movimentar o mundo futebolístico nessa noite, Tandara. Hoje também é dia de Copa do Brasil. Pois é, Mariano. Palmeiras vai receber o Bahia no Allianz Parque pelas quartas de final e nada está definido. A primeira partida que aconteceu na Arena Fonte Nova ficou em 0-0 e hoje quem vencer passa para as quartas para a semifinal da competição. Lembrando que a Copa do Brasil não tem mais critério de gol fora de casa. Pois é, e o primeiro confronto entre os times não foi de grandes emoções e o protagonista da noite foi o árbitro de vídeo. Um pênalti foi marcado para o Palmeiras com a consulta do VAR, mas Bruno Henrique, volante do Verdão, bateu muito mal e desperdiçou a chance de sair à frente no placar. O duelo de hoje vai começar daqui a pouco às 7h15 da noite. O vencedor desse confronto vai pegar o Cruzeiro na semifinal. O Clube Mineiro fez um dos 3 jogos da noite de ontem pela Copa do Brasil. Os outros confrontos foram entre Flamengo e Grêmio e Chapecoense e Corinthians. Vamos começar pelo Cruzeiro, que recebeu o Santos no Mineirão. O time de Mano Menezes entrou tranquilo em campo. A Raposa tinha vencido a primeira partida contra o Peixe, lá na Vila Belmiro, e só precisava de um empate para garantir a vaga nas semifinais da competição. O Santos foi a campo com um time ofensivo, mas começou a partida apostando nos contra-ataques, para não dar muita abertura ao adversário, o que não deu muito certo. Logo aos 12 minutos da etapa inicial, o time mineiro abriu o placar com Thiago Neves. O Cruzeiro estava dominando a partida e tudo indicava que o segundo gol estava chegando, mas isso não aconteceu e no finalzinho do primeiro tempo o Santos empatou com o Gabigol, que acertou um chute de fora da área. E na volta do intervalo, a Raposa continuou pressionando o adversário, até aquele momento com 1-1 no placar e 2-1 no agregado. O time mineiro estava classificado para a semifinal. Só que mais para a final do confronto, o Clube Celeste recuou demais e o Alvinegro encontrou mais espaços. Quando as coisas pareciam estar definidas aos 38 minutos, Bruno Henrique recebeu a bola de Rodrigo pelo alto, cabeceou e colocou para o fundo das redes do goleiro Fábio. Esse resultado levou o confronto para os pênaltis. Nas penalidades, um nome fez história. Foi preciso apenas 3 cobranças de cada lado e tudo estava definido. Fábio defendeu todas as cobranças feitas pelo Santos. Com propriedade, o goleiro do Cruzeiro foi quem garantiu a Raposa na semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro é o maior ganhador de Copas do Brasil, empatado com o Grêmio. Os clubes já venceram 5 vezes. Além disso, o Clube Mineiro foi quem levantou a taça na edição passada. Agora o time espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Bahia. O Corinthians foi até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense e saiu de lá com a classificação para a semifinal. O Timão tinha vencido o jogo de ida em casa por 1-0, mas os torcedores da Chape estavam confiantes no resultado, já que no final de semana o time de Chapecó conseguiu uma virada em cima do Clube Paulista pelo Brasileirão. Mas ontem era outra competição e a história não se repetiu. O Corinthians começou melhor na partida. O time teve melhores chances de início, mas depois a Chape passou a oferecer mais perigo, principalmente com a bola aérea. O zagueiro do Verdão do Oeste, Rafael Thierry, chegou a marcar um gol de cabeça, mas o juiz anulou porque o jogador estava em posição de impedimento. O primeiro tempo terminou em 0-0, resultado que classificaria o Corinthians. A Chape começou com mais posse na segunda etapa, mas o time não caprichou nos passes e isso prejudicou a equipe a chegar ao gol adversário. Com o placar favorecendo os visitantes, o time paulista passou a administrar o jogo e o placar. O clube fazia boas trocas de passe e que fez a equipe ganhar tempo e posse de bola. Quando o duelo já se encaminhava para o final, o Corinthians consolidou o confronto.
Pois é, Tandara, aos 38 minutos, Jadson bateu uma falta, Jandrei falhou e o placar foi alterado. 1-0 para o Timão. O agregado ficou 2-0. Com o resultado, a Chape foi eliminada e o Corinthians se classificou para a semi. E agora enfrenta o Flamengo nessa fase. Como o ouvinte pôde perceber, já demos um spoiler do outro jogo da noite. Um dos confrontos mais esperados da quarta, sem dúvida, foi o duelo entre Flamengo e Grêmio. A decisão estava totalmente em aberto. O jogo prometia ser grande, né? Na partida de ida, o Grêmio vencia por 1-0 até os 49 do segundo tempo. Mas Lincoln marcou para o rubro-negro e mudou a história do jogo. Esse gol foi marcado há 2 semanas, mas fez toda a diferença na noite de ontem. Logo no início da partida, Everton Ribeiro fez a alegria de um Maracanã lotado e jogou um balde de água fria nos gremistas. Aos 4 minutos, o atacante pegou a bola de fora da área em um lance que tinha tudo para dar errado e fez dar certo. Vitinho cruzou a bola que bateu no rosto de Paquetá. Ele dominou com o queixo, né, e voltou nos pés de Everton, que converteu. Depois do gol, o primeiro tempo não teve mais nenhum lance de grande perigo. O Grêmio ficou mais com a bola e tentou chegar ao gol, mas o clube carioca organizou bem a defesa e não deixou o tricolor marcar. O Barbieri chegou a pedir que o time se posicionasse melhor, porque eles não estavam conseguindo ocupar direito o campo. O Grêmio estava jogando no campo do Flamengo, né? Exatamente. Os zagueiros, né, já estavam jogando mais avançados. Pois é, e o segundo tempo começou com o Grêmio colocando pressão em cima do adversário. Mas antes mesmo dos 20 minutos, a equipe gaúcha cansou e não ofereceu mais chances reais de perigo ao gol do Diego Alves. O Flamengo só teve que administrar o placar e garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro já venceu a competição 3 vezes e agora vai enfrentar o Corinthians, que passou pela Chapecoense ontem. Vale destacar que os confrontos das semifinais da Copa do Brasil ainda não têm data definida. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 48 minutos e, como já mencionamos, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e pôs fim ao sonho de conquistar o 6º título pela competição nacional. Mas apesar da derrota para o Flamengo, o técnico Renato Gaúcho disse que seu time foi melhor que o rubro-negro e ainda provocou a torcida carioca. Lutamos, brigamos, merecíamos algo melhor hoje, mas infelizmente não aconteceu, saímos da competição. Temos o Campeonato Brasileiro, temos a Libertadores, vamos ter sempre um tempinho a mais para a gente poder descansar o nosso grupo, mesmo tendo sido superior hoje à equipe do Flamengo, e é difícil. Eu joguei aqui, eu sei, o Maracanã, a torcida do Flamengo, e o Grêmio calou o Maracanã hoje. Infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo. A torcida do Flamengo gritou antes de começar a partida, na hora do gol, e para comemorar. Eu conheço bem essa torcida, eu sei. Ela ficou calada o tempo todo porque sabia da força do Grêmio. E quando foi questionado a respeito do fato do Grêmio não conseguir vencer Flamengo no Maracanã, Renato resolveu relembrar o passado. O problema no futebol não é só vencer. O problema no futebol bom é você dar a volta olímpica. E a última decisão entre Grêmio e Flamengo aqui no Maracanã, acho que foi 2-2, né? Pela Copa do Brasil, né? E quem deu a volta olímpica? Então, nem sempre você precisa vencer no futebol. Hoje a gente não precisava vencer, era empatado e tinha os pênaltis. Na final da Copa do Brasil de 1987, o empate em 2-2 deu o título ao time gaúcho. Por fim, o treinador fez questão de exaltar a sua equipe e, é claro, foi no melhor estilo Renato Gaúcho. A minha equipe joga bonito. E eu vou falar uma coisa, a equipe do Grêmio é a equipe que, não por eu ser treinador do Grêmio, é a equipe que mais joga bonito no futebol brasileiro. Só que futebol é resultado, só que nem sempre a gente vai conseguir o resultado que nos interessa. Agora, a gente não pode esquecer que em menos de 2 anos o Grêmio conquistou 4 títulos. Não vai conquistar todos que disputar. Mas futebol bonito, se alguém quiser ver,
é só assistir a equipe do Grêmio. E volto a repetir, não é qualquer equipe que vem no Maracanã e faz o que o Grêmio fez hoje. Mesmo não estando numa noite tão iluminada no último passe. Porque eu já joguei vários anos aqui no Flamengo. E o Flamengo recuar do jeito que ele recuou hoje contra a equipe do Grêmio, uma das poucas vezes que eu vi na minha vida. Giro esportivo. Vamos começar o giro de hoje falando de uma situação lamentável. 2 campeãs olímpicas revelaram que sofreram abuso do ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos. As atletas Kyla Ross e Madison Costian deram depoimento a respeito do desacato que sofreram de Larry Nassar. As ginastas declararam que o médico abusava das garotas desde a pré-adolescência. Nassar foi denunciado pelos crimes de pornografia infantil e abusos sexuais no dia 5 de fevereiro desse ano. Além das ginastas, outras 7 campeãs olímpicas denunciaram o abuso que sofreram enquanto treinavam pela equipe norte-americana. Kyla Ross revelou que sofria os assédios desde os 13 anos e o médico tratava como um procedimento normal. Ross declarou também que passou por uma fase de negação até decidir vir a público. No depoimento de Madison, a ginasta reforçou que a situação era normalizada internamente e acrescentou que se houvesse alguma reclamação, a atleta poderia ficar de fora dos campeonatos pelo país. Quem julgou o caso foi a juíza Janice Cunningham. Somando a pena de todos os crimes que cometeu, a sentença de Larry Nassar é de 360 anos de prisão. No processo judicial, todas as vítimas puderam contar suas histórias na corte. Ao final do julgamento, segundo as próprias palavras da juíza, é impossível transmitir a profundidade e amplitude do tamanho da minha tristeza de cada uma das envolvidas. A Confederação de Ginástica dos Estados Unidos emitiu uma nota oferecendo apoio às mulheres que sofreram abuso do médico. De acordo com o órgão, as histórias vão ajudar a encarar a gestão de ginástica no futuro. Mudando de assunto, as jogadoras de vôlei de praia, Agatha e Duda, venceram hoje na partida pelo Torneio dos Campeões. Já a dupla Maria Elisa e Carol Solberg não conseguiram superar as adversárias. O campeonato está acontecendo na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e nesta quinta-feira foi disputado o segundo dia de disputas do torneio, que é a etapa final do circuito mundial de vôlei de praia. As brasileiras vencedoras superaram as canadenses Humana Paredes e Pavan. A partida terminou em 2-0, com parciais de 21-19 e de 21-15. E as outras representantes do Brasil que não tiveram resultado positivo perderam para Bensley e Wilkinson, também canadenses, por 2-0. A competição é dividida em 2 chaves, cada uma com 5 duplas. Maria Elisa e Carol são as segundas do grupo A, com uma vitória e uma derrota. E Agatha e Duda são as primeiras do grupo B, somando 2 triunfos. O campeonato é o encerramento da temporada de vôlei de praia mundial. As equipes que participam do Torneio dos Campeões são as 10 primeiras duplas do ranking. O Brasil está aí com 2 representantes, 2 duplas. E uma curiosidade é que em 4 anos, essa foi a primeira vez que nenhuma dupla masculina do Brasil conseguiu se classificar para a competição. A cidade de Paris está recebendo o Campeonato Mundial de Rainbow Six e o Campeonato de Esporte Eletrônico tem uma equipe brasileira que segue viva na disputa. E amanhã, o quinteto, que é o único representante do Brasil, vai voltar a jogar contra o Evil Genesis. A equipe brasileira se chama NiP, pelas quartas de final da competição. O torneio vai encerrar nesse domingo e as outras 3 equipes brasileiras não conseguiram passar da primeira fase. A Federação Internacional de Tênis, a ITF, anunciou hoje uma mudança no formato da Copa Davis. O Campeonato Mundial é o maior evento realizado por equipes no esporte pela categoria masculina. A nova proposta foi aprovada para entrar em andamento no ano que vem. A intenção é criar um torneio nos moldes da Copa do Mundo de Tênis, e a mudança foi aprovada em uma votação feita entre países representantes. Além da aprovação das nações, o novo modelo também ganhou o apoio de um famoso apreciador do esporte. O zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, aprovou a decisão e anunciou que a campanha de investimento Cosmos, a qual é criador e presidente, vai
investir no torneio. O jogador havia declarado antes que aplicaria o equivalente a 11,7 bilhões de reais no torneio se o novo formato fosse aprovado. E a parceria vai ser mantida por 25 anos. Com o regulamento alterado, não são mais 16 equipes participantes. A partir de 2019, o número de países na disputa vai ser 18. Os 4 melhores colocados na edição anterior à Copa já vão ter vaga garantida. Na fase inicial, as equipes vão ser divididas em 6 grupos, cada um com 3 países, o vencedor de cada chave e os 2 melhores colocados que ficaram em segundo lugar para passar para a etapa seguinte. Os enfrentamentos vão ser feitos em 3 jogos, cada um disputado em 3 sets. Uma partida vai ser simples e a outra em duplas. O torneio vai durar uma semana. 24 países vão entrar em confronto para conseguir se classificar para a Copa. Vai ser realizada uma repescagem com países participantes do Mundial anterior com os campeões de cada competição por continente. São 6 vagas para a Europa e Ásia, 3 para as Américas e 3 para a Ásia e Oceania. Correio Esportivo. E o Correio Esportivo foi buscar um depoimento aqui mesmo na capital goiana. O torcedor é esmeraldino e tem um momento emocionante com Goiás para contar para o nosso ouvinte. Boa noite, meu nome é Matheus, sou de Goiânia, torço pro Goiás e a partida que mais me marcou foi a final do Goianão do ano passado, onde o Goiás jogou contra o Vila. Eu lembro que quando os times entraram em campo, todo mundo ficou doido, o estádio todo, os bateristas começaram a tocar, todo mundo gritava e cantava. Todo mundo ficou feliz. Até que começou o jogo, o Goiás marcou o primeiro. Aí foi aquela gritaria e bateria tocar. O estádio todo tremia. É uma sensação única que você sente. Mas depois que a bola rolou de novo, o Vila marcou o primeiro dele, ficou empatado 1-1. E eu lembro que nessa hora todo mundo ficou apreensivo, porque não sabia como que ia ser. Porque, será que o Goiás vai ganhar? Será que o Vila vai ganhar? Quem vai perder? Ninguém sabia. E o tempo todo cantando, gritando. Com meus amigos, todo mundo alegre por estar lá. Todo mundo também ao mesmo tempo apreensivo. Porque feliz e apreensivo ao mesmo tempo, feliz pelo time ter chegado à final e apreensivo por ser um clássico. E eu lembro que quando o Goiás marcou o segundo, foi uma gritaria, foi muito diferente do primeiro, foi uma gritaria muito alta, foi muito bom, só cantava. E depois daí pra frente, todo mundo cantando, todo mundo pulando, gritando no estádio tremendo e tudo mais. Eu lembro que quando tava no finalzinho, bem no finalzinho do jogo, parece que o estádio todo ficou 2 vezes mais animado, sabe? Parece que dobrou o número de pessoas. O time do Goiás começou a cantar e começou a balançar a bandeira, tudo mais, bateria. Quando tava no último minuto, que o juiz apitou, todo mundo saiu correndo, saiu pulando, e todo mundo era uma felicidade pelo time ter ganhado o clássico. Goianão 2017. E na saída, teve um cara que me deu uma bandeira, acho que essa foi uma das melhores partes. Teve um cara que deu uma bandeira de uns 2 metros, muito grande. Foi uma felicidade, foi a primeira vez que eu fui no estádio. Espero que eu tenha mais oportunidades de ir. E com esse depoimento a gente encerra a Estação Esportiva dessa quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018. Apresentação: Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produções, reportagens e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Uma boa noite para você, ouvinte. Boa noite, Mariana. Boa noite, Tandara, e boa noite a você, ouvinte. A Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.